Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Isaías. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo de número 55. Isaías 55, a partir do versículo de número 6. Amém? Se você achou, já vai glorificando o nome do Senhor. Amém? Amém, igreja? Isaías 55, capítulo de número 6, a partir do capítulo número 6, vai dizer assim: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se assim for a tua vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como nós falamos aqui, no domingo nós falamos acerca da fé em Cristo Jesus, aonde nós vimos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse era o conceito, a definição de fé pela qual nós vimos aqui na semana passada. E o primeiro resultado dessa fé em Cristo Jesus, aonde ela vai nos levar, essa fé em Cristo, ela vai nos levar à salvação em Cristo Jesus. E mediante essa salvação, ela vai promover em cada um de nós a conversão. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite, acerca da conversão. E o que é a conversão? Conversão é mudar de direção. Quem aqui é habilitado, tem a sua habilitação para poder estar conduzindo seus veículos, sabe, quando você vê aquela placa, igual um U virando, seja à direita, seja à esquerda, fala de uma conversão. Conversão fala de você estar caminhando para lá, está indo todo mundo para lá. Como sempre costumo dizer aqui, o mundo está ditando essa reta. Aí tem uma placa do Senhor aqui dizendo conversão. É para que cada um de nós, a gente venha voltar para o outro lado. Isso é conversão. Você deixar de seguir o rumo aqui e virar, tornar e voltar para a presença do Senhor. Isso é tão somente um processo que nós passamos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos batizamos, quando nós passamos agora a viver uma vida com Cristo Jesus, aonde o Espírito Santo ele vem e desce sobre cada um de nós. Quando nós recebemos o batismo ali, o Espírito Santo ele vem em cada um de nós, ele vai transformando, ele vai mudando a nossa vida, ele vai limpando tudo aquilo que está sujo dentro de cada um de nós, porque naquele momento nós decidimos, no nosso coração, primeiramente perante ao Senhor, e também perante todos aqueles que estavam ali naquele dia, seja no sítio, seja onde quer que você tenha sido batizado, ali você está confessando diante da multidão, e primeiramente diante do Senhor, que você agora decidiu a sua vida por Cristo Jesus, que você agora decidiu fazer uma conversão, de voltar ao caminho pelo qual você estava seguindo. Caminho muitas das vezes é esse lago espaçoso, que nós sabemos que leva à perdição,
Mas agora não, depois de convertido, depois de tendo uma vida com o Senhor, depois de tendo batizado, você agora vai começar a trilhar a uma vida na presença do Senhor. Um caminho que outrora nós seguíamos era um caminho largo, era um caminho espaçoso, aonde a palavra diz que muitos são os que entram por esse caminho. Quando a gente faz essa conversão, quando a gente passa a viver dessa maneira, agora o caminho que outrora era largo, esse caminho agora ele se torna estreito, apertado. Ele se torna estreito. E muitas dificuldades, elas começam a aparecer na nossa vida. Então, somente porque você agora decidiu não mais seguir a vontade do mundo, vamos dizer assim, mas agora a vontade de Cristo Jesus. Porque quando há essa conversão, quando há essa mudança em cada um de nós, é uma decisão que a gente toma no nosso intelecto, de agora seguir ao Senhor, e não mais a andar segundo o costume do mundo. Porque o mundo, ele vai ditar regras para cada um de nós. Ele vai colocar situações para que a gente venha viver a cada dia, a cada instante, a cada segundo. Mas aquele que decidiu no seu coração servir ao Senhor, ele agora não segue mais os rudimentos desse mundo, ele não segue mais as doutrinas desse mundo, mas o que ele começa a buscar agora é a presença do Senhor, é fazer a vontade daquele pelo qual o chamou para uma nova vida. Porque a palavra fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele caminho velho pelo qual nós percorríamos, agora não, o caminho agora é novo. É outro caminho, é diferente. É totalmente contrário à vontade daquele que está seguindo. Mas agora a vontade não é mais minha, não é mais sua, mas é a vontade do Senhor em nossas vidas. Isso fala de conversão, esse processo, que envolve não somente isso, mas inúmeras coisas, para que eu e você, nós venhamos a não negar ao Senhor, a depositar verdadeiramente a nossa confiança no Senhor. Por isso essa mensagem nesse dia de hoje, porque nós precisamos, nesses tempos de hoje, verdadeiramente nos converter ao Senhor. Na sexta-feira eu estava lá em Magé, e eu comprando algumas coisas para poder levar para o hospital para o meu filho, e eu passando numa daquelas ruas ali, um sinal ali ele estava aberto, 3 pessoas assim conversando, e tinha uma moça, e um rapaz, e parecia ser a mãe da moça do lado assim, e eles andando, conversando. Aí a moça foi atravessar a rua, ela não observou que o sinal estava aberto. O rapaz foi, pegou no braço dela, segurou, falou: que é isso, quer morrer aí? Está vendo o carro aí? Ela falou: sabe o que para o rapaz? O inferno não me quer hoje não. Quando eu vi aquilo, eu não acreditei que ela falou aquilo. Ela disse dessa maneira: o inferno ainda não me quer lá não. Ainda falou dessa maneira. Muitas pessoas já estão convictas no seu pensamento que elas vão sim para o inferno. Mas há pessoas também que pensam que inferno, ele não existe. Mas nós já falamos aqui acerca do céu e acerca do inferno. E com isso as pessoas muitas das vezes, elas brincam, elas falam coisas, como foi falado por essa menina nesse momento, naquele dia, coisas que ela não sabe do que está falando. Por isso, a necessidade de cada um de nós, da gente se converter, se entregar verdadeiramente ao Senhor. Irmãos, eu vou falar algumas coisas do hospital aqui, mas é porque foi coisas que eu vivi nessa semana toda. Quantas pessoas desviadas dentro daquele hospital, uma semana que eu fiquei ali, indo visitar o meu filho. Pessoas que outrora tiveram na presença do Senhor, mas que por algum motivo abandonaram a presença do Senhor. Pessoas que louvavam o Senhor, pessoas que pregavam. E quantas pessoas eu tive a oportunidade de poder estar falando ali, nesse período de visita, nesse momento de espera, aonde as pessoas ali, muitas vezes a gente vai conversando um com o outro, entra num assunto, entra no outro, daqui a pouco a gente entra na palavra, porque aquele que é convertido, aquele que serve ao Senhor, a conversa dele é essa. A gente até começa a falar de alguma coisa, mas daqui a pouco a gente começa logo a entrar na palavra do Senhor, a procurar saber como que a pessoa é, como que a pessoa não é, e assim a gente vai conversando, e ali quantas pessoas desviadas, sem a presença do Senhor, pessoas que tão somente abandonaram
fizeram uma conversão, mas a contrária, não buscando ao Senhor, mas voltando para o mundo no qual elas viviam. Encontrei um rapaz ali que ele está morando no hospital há 2 meses. Bruno Viana é o nome dele. Um rapaz de Fortaleza, aonde a irmã dele estava internada ali, a irmã dele, que ele tinha aqui no Rio. A irmã faleceu e há 2 meses aquele homem está ali naquele hospital. Se nós formos lá agora, ele está lá. Ele está lá no hospital. Um homem também que outrora vivia na casa do Senhor, tinha o compromisso na casa do Senhor, mas que deixou lá a Fortaleza, a cidade pela qual ele estava, e veio para cá, perdendo a irmã. Ele está lá, há 2 meses, com a mesma roupa, com o mesmo chinelo, da mesma maneira. E eu pude conversar com aquele homem ali, fiquei conversando com ele, ele contando da vida dele. Onde a gente vê onde tem muitas pessoas, que elas precisam, irmãos, ouvir da palavra do Senhor. E ali eu fiquei conversando com aquele homem, falando com ele. Ele falou comigo que ele já conseguiu, que cadastraram ele nesse programa do governo. Ele conseguiu comprar, que ganha R$600 por mês, ele conseguiu comprar uma passagem, já para Fortaleza. Uma moça pegou e inteirou, que a passagem foi um valor maior, mas uma moça lá do hospital inteirou, mas vive ali. E aquilo doeu tanto o meu coração, de ver. Muitas das vezes a gente está dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto, na cobertura do nosso teto. Tem lá um alimento, uma comida para comer, para a glória do Senhor. Tem uma cama para deitar, uma coberta para se tapar. Aquele homem ali, há 2 meses. Aquilo doeu tanto no meu coração. Falei, irmão, amanhã eu vou trazer uma roupa para você aqui. Amanhã eu vou trazer. Vai mesmo? Vai. Falei, vou, pode deixar, vou trazer. Não, vou trazer sim. Eu cheguei em casa, devia ser uma meia-noite e pouco. Eu não aguentei. Eu falei, vou voltar lá agora. Peguei a roupa, chamei meu cunhado, peguei uma bolsa de roupa, umas roupas que eu não usava mais, peguei, levei tudo para ele. Tinha que ver a alegria daquele homem. A alegria dele. É necessário que cada um de nós, a gente que já tem encontrado o Senhor, que a cada dia o Senhor tem falado ao nosso coração, a gente procurar, se possível, até mesmo está indo, participando, indo num hospital, porque, irmãos, são muitas pessoas precisando ouvir dessa palavra. Muitas pessoas precisando ouvir da palavra do Senhor. Pessoas, como eu disse, que outrora eram da presença do Senhor e depois saíram, mas pessoas que ainda não conhecem, que precisam ouvir dessa palavra. Por isso vem no meu coração essa palavra de conversão. Porque quando a gente é convertido verdadeiramente, a gente tem esse desejo de aquilo pelo qual a gente tem aprendido, aquilo que o Senhor, Ele tem abençoado a cada um de nós, a gente querer também levar para essas pessoas que estão cativas, que estão presas, acorrentadas, sem você ver corrente, mas estão ali acorrentadas, presas. Aquele que é convertido ao Senhor, ele tem esse desejo de levar a preciosa semente que é a palavra do Senhor. Por isso esse texto, Isaías 55, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Esse processo de conversão, ele envolve em mim e em você. É necessário para cada um de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. É necessário verdadeiramente a gente se arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados e colocar toda a nossa fé no Senhor. Colocar fé no Senhor. Porque a palavra fala do Senhor, vai dizer que aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. Para ver essa conversão, para ver essa mudança de vida, essa mudança de direção, é necessário nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados, porque somente assim a gente vai ter uma conversão verdadeira com o Senhor, porque do contrário vai ser tão somente mais uma
mais um que vai seguindo ao Senhor, mas da maneira que quer, no momento que quer, na hora que quer. No dia que eu quero, eu participo na casa do Senhor. No dia que eu não quero, eu não vou na casa do Senhor. Isso não é um convertido. Isso não é um convertido. É alguém que se ajeitou, se adaptou ali ao meio no qual está, mas não é conversão. Conversão é verdadeiramente a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido. Como eu disse, aquele que é convertido, ele tem um desejo de levar a preciosa semente, que é a palavra do Senhor. Ele vai se arrepender verdadeiramente dos seus maus caminhos. Ele vai abrir mão do mundo para agora seguir a Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É somente através de Cristo Jesus que nós conseguiremos ter essa conversão em cada um de nós. É somente em Cristo que a gente vai conseguir se arrepender verdadeiramente dos nossos maus caminhos, daquilo pelo qual nós ainda temos feito, porque sabemos que é uma luta da carne contra o espírito, e eles se guerreiam um contra o outro. É necessário a gente colocar a nossa vida, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, e deixar e alimentar cada vez mais o Espírito Santo em nós, porque aquele pelo qual nós alimentarmos, é esse que vai prevalecer na nossa vida. Se alimentarmos a carne vai prevalecer. Se alimentarmos o nosso espírito, é o Espírito Santo que vai prevalecer em nós. E uma vez que ele prevalecer em cada um de nós, ele vai direcionar o caminho pelo qual nós devemos andar. Ele vai mostrar a placa da conversão para cada um de nós. Porque quando nós não temos a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo em nós, essa placa, ela fica toda em branco, a gente não consegue ver. E as coisas, e o mundo vai ditando coisas que muitas das vezes pessoas ainda dentro da igreja continuam fazendo da mesma maneira. Mas quando o Espírito Santo está em nós, a gente consegue enxergar, visualizar aquela placa de longe, você já consegue ver, você vai ver, não, aqui eu não posso andar, aqui eu vou ter que voltar. E assim Deus opera na nossa vida, se arrependendo e colocando a nossa fé no Senhor. Pedindo, clamando a cada dia pela presença do Espírito Santo em nós, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Recebemos sim, quando nós batizamos lá, como o pastor Elvio sempre ensina a gente aqui, quando você batizar, você já recebe de graça, o Espírito Santo ele já vem sobre você. Mas quando nós fazemos algo que a presença do Espírito sai, agora nós que temos que clamar pela presença do Espírito Santo. Somos nós que temos que buscar. Somos nós que temos que clamar cada vez mais a presença do Espírito Santo em nós. Porque somente através da presença do Espírito a gente vai conseguir abandonar esse pecado que tão de perto nos rodeia. Esse pecado que a cada dia vem criando situações na minha e na sua vida para tirar a cada um de nós da presença do Senhor. Porque o inimigo de nossas almas, ele não quer que nenhum de vocês, nenhum de nós estejamos aqui na presença do Senhor. Ele não quer isso, e não agrada ao Senhor, não agrada o inimigo de nossas almas. Mas nós sabemos, como já foi dito aqui, que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. É maravilhoso poder estar na casa do Senhor. É maravilhoso podermos sair da nossa casa, nos prepararmos a cada domingo, a cada terça-feira, a cada EBD, seja num culto em Vaz Lobo na quarta-feira, ou até mesmo em Magé na quinta-feira. É maravilhoso quando nós saímos e vamos para a casa do Senhor, porque Davi se alegrava quando estava na casa do Senhor. Isso fala de um homem, de uma mulher verdadeiramente convertida ao Senhor. Ele tem prazer de estar na casa do Senhor. E quando eu falo prazer de estar na casa do Senhor, é de estar, mas de participar do culto dentro da casa do Senhor, de se envolver verdadeiramente com o culto, dos louvores, da adoração, da pregação, da ministração, de tudo, dentro da casa do Senhor. Isso fala de um convertido. Isso fala de um que abriu mão verdadeiramente do mundo, para poder estar dentro, na casa do Senhor, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse processo, como eu disse no começo, ele vai seguindo a cada dia em cada um de nós.
Porque a palavra fala que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Então, irmãos, é a cada dia. É a cada dia. A conversão, ela fala, é a cada dia. O processo é a cada dia sobre cada um de nós. Não é batizei hoje, pode acontecer? Sim, pode. Mas normalmente é um processo a cada dia. Eu lembro que, ainda batizado, depois de batizado, na igreja batista, eu achava, por mim, que beber vinho podia. Porque a palavra fala de vinho, aquela coisa toda, a gente ficava nessa ilusão. Não, vinho pode, porque na palavra fala de vinho, aquelas coisas todas. E assim a gente vai se enganando, eu fui me enganando. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que teve uma noite, foi o Espírito Santo do Senhor, aquele que convence. Ele me mostrou que não convinha eu estar fazendo aquilo que, ainda que social, que o povo fala que é social, uma tacinhazinha pequenininha em casa, ainda assim, eu falo de mim, o Espírito Santo, ele me convenceu. Eu devia ter uns 2 anos de batizado, não de convertido, mas de batizado. Eu devia ter uns 2 anos ali na caminhada, mas ali ele foi me mostrando que não era bem assim, dizendo que todas as coisas são lícitas sim, mas nem tudo convém. E assim o Espírito Santo vai fazendo em cada um de nós, com aqueles que se converteram ao Senhor, com aqueles que abriram mão verdadeiramente do mundo, que agora passou a buscar as coisas que são de cima, que são do alto, porque aquilo que eu preciso para a minha vida, que você precisa para a sua vida, é o que vem do alto, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu pude experimentar isso, e já tenho experimentado isso ao longo do tempo. Não foi tão somente nessa semana, agora nesse acontecido com meu filho. Já antes, o Senhor tem mostrado a mim, e eu tenho certeza também que a cada um dos irmãos, que Ele é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele, irmãos. A conversão é somente através de Cristo Jesus. É olhar verdadeiramente para Cristo, fitar os nossos olhos nele, porque do contrário a gente vai retroagir, a gente vai voltar, mas a própria palavra fala que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, Ele não tem prazer naquele que volta atrás, naquele que retrocede no caminho do Senhor. É a gente a cada dia mais permanecendo na presença do Senhor, a cada dia mais buscando mais a Cristo Jesus, seguindo verdadeiramente a Cristo, fazendo uma transformação verdadeiramente na nossa vida, porque conversão fala de transformação. Imagina, minha irmã, nós estávamos conversando aqui, a transformação que foi feita, a mudança que foi feita. Agora eu fico aqui imaginando, pensando na minha mente, no meu coração, pensando, aquela coisa toda. Hoje, para a honra e glória do Senhor, está aqui, para glorificar o nome do Senhor. É assim que Deus faz na nossa vida. Eu não sei se todos aqui vieram de berço evangélico. Eu, por exemplo, eu não vim de berço evangélico. Mas eu lembro muito bem da onde o Senhor, Ele me tirou, daquilo pelo qual Ele fez na minha vida. Me tirou daqueles pagodes da vida, das noitadas de bebida, aqueles bailes, aqueles pagodes, aquelas rodas de samba, aqueles pagodes todos ali. O Senhor foi lá e me tirou de lá, para a glória do Senhor. E aos poucos o Senhor, Ele vai lapidando, Ele vai moldando a gente, porque Ele tem poder para fazer isso. Ele diz: eis que eu torno nova todas as coisas. E Ele pega, Ele vai moldando, Ele vai lapidando, Ele vai transformando, vai tirando uma coisa aqui, tira outra ali, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e o desejo dEle é que todos se salvem. Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas, Ele não separa, não, esse aqui eu vou salvar, esse aqui não deixa para lá, esse outro aqui não vou não, o desejo dEle é que todos se salvem, que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele verteu o seu sangue naquela cruz, para dar vida e vida abundante a cada um de nós. Aquele sacrifício não foi em vão naquela cruz, não foi em vão o sacrifício. Ele disse que quando aquela cruz fosse levantada, todos atrairia para Ele, e nós fomos atraídos para o Senhor. Amém, igreja?
Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui, Gilmar. Olha a maravilha do Senhor. Olha o que Deus faz, o que Ele quer fazer na nossa vida. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João vai dizer assim, ó. Aleluia. Deus é maravilhoso, louvado seja o teu nome. 1 de João 3, versículo 2 e 3, vai dizer assim, ó. Amados, agora somos filhos de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amados, olha só. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, ó glória, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Louvado seja o nome do Senhor. Somos filhos de Deus, somos semelhança de Cristo Jesus, e qualquer, o 3 vai dizer, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, se converte, ele volta atrás, ele pega outra direção, mas não a direção do mundo, a direção de Cristo Jesus, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A palavra fala ser de santo, porque santo é aquele que vos chamou. O Senhor nos chama a viver uma vida de santidade na presença dele. Uma vida em santidade, porque como eu disse no começo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, pensa agora nas coisas velhas, você que não é de berço evangélico, você que não veio de berço evangélico, você agora vai pensar na sua mente, no seu coração, vai pensar tudo o que era velho lá atrás, o que era velho, eis que tudo se fez novo, e hoje nós somos uma nova criatura na mão do Senhor. Nós somos filhos, louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele diz, amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina você e eu, a gente poder estar diante do Senhor, chegando diante do Senhor, e ouvir da boca do próprio Senhor, vinde, bendito, bendita de meu Pai, e possui o que é teu por herança. Já imaginou isso? Tem um louvor que eu lembro que nós já louvamos ele lá em Magé. O louvor é: será que você já imaginou como será naquele dia? Alguém conhece? Quando você chegar ao lado de Jesus, como será? Será que você já imaginou o que Ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos seus olhos e disser seu novo nome, valeu a pena esperar. Aí vai dizer, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Então, irmão, vale a pena a gente se converter ao Senhor, vale a pena a gente se posicionar diante desse Deus, vale a pena a gente colocar a nossa vida nas mãos dEle, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Será maravilhoso, irmãos, o dia que a gente poder estar diante do Senhor, e deixar o Senhor, Ele próprio, enxugar as nossas lágrimas. Imagina um lugar onde não mais haverá dor, apendicite, aquela crise que tem que operar rápido, não vai ter mais. A dor que nós sentimos, muitas das vezes, eu com 51 já, às vezes corre um pouquinho, já dói tudo, não vai ter mais. Imagina, Fábio, que maravilha, o corpo todo transformado, e assim como Ele é, a gente poder contemplar o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vimos pelos olhos da fé, mas haverá um dia que nós o veremos, assim como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso vale a pena esperar,
Vale a pena a gente se lutar nessa terra, nesse mundo, porque nós não pertencemos a esse lugar. Aqui é tão somente uma passagem. É tão somente uma passagem. O lugar pelo qual está reservado para cada um de nós. A palavra fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor, Ele tem preparado para cada um de nós. Então vale a pena se converter ao Senhor. Se tem alguém no nosso meio aqui hoje que ainda não se entregou a sua vida para o Senhor, você está no melhor lugar, que é na casa do Senhor, e o tempo não foi ontem, não vai ser amanhã, é hoje, porque a gente não sabe quando sair daquelas portas o que pode acontecer. Então é agora, é hoje. Se converta ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Os irmãos estão conectados conosco através do canal, você que vai ouvir ainda, assistir essa mensagem também. Se você também não é convertido ao Senhor ainda, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer mudar, Ele quer fazer essa mudança em cada um de nós. E essa mudança, nesse processo pelo qual nós estamos falando, de conversão, essa mudança, ela começa de dentro para fora. Ele vai mudando o nosso pensar, o nosso falar, o nosso ouvir. Tudo isso o Senhor vai transformando o nosso caminhar. Ele vai mudando o nosso ser, o nosso caráter. Ele vai transformando, então, como eu falei da lapidação que Ele vai fazendo, Ele vai lapidando, Ele vai mudando, Ele vai transformando, para que depois dessa mudança ser feita de dentro para fora, agora os que estão de fora, eles possam ver em nós a mudança que Cristo, Ele operou em nossas vidas. Aqueles que agora estão de fora, eles vão observar a mudança que há em nós. Imagina, as colegas, as irmãs de lá, quando olha agora, minha irmã, que isso? É dessa maneira. Foi Cristo Jesus, foi Ele que mudou. Agora a mudança é de fora. As pessoas, elas vão começar a enxergar em você a mudança, em cada um de nós, a ponto de chegar e olhar, ué, mas como que foi isso? O irmão fulano aqui, ele era assim, assado, mas olha como é que ele está. É o Senhor que vai mudando, que vai transformando, que vai tornando nova todas as coisas em cada um de nós. Tudo isso através do poder de Cristo Jesus, através do seu poder, essa transformação, essa metanoia, vamos dizer assim, Ele vai transformando. Como você pode imaginar, quando a gente vê nos animais, a gente vê uma lagarta, não é lagarta que fala? O processo que Deus faz para ela se transformar naquela borboleta. A gente olha aquele bicho assim, tu vê assim aquele bicho feio, tem umas que são aquele toda peluda, toda cabeluda, aquele negócio feio, mas quando você olha, daqui a pouco ela vai mudando e transforma numa borboleta muito bonita. Assim Deus quer fazer com cada um de nós. De repente você ainda está dentro desse casulo ainda, fechado, mas Deus quer fazer com que você saia para fora, para que você saia e venha para a presença dEle nesse momento. Ele não quer você presa ali dentro, enclausurada, não, de maneira alguma. Ele quer você do lado de fora, na presença do Senhor. Nesse hospital ainda, mais uma vez falando do hospital, me perdoe, mas eu tenho que falar. Meu filho ali internado, ele internado ali, eu na visita, tinha uma menina, 12 anos de idade, uma menina que ela estava sendo monitorada por conta de crise de ansiedade. Uma menina que ela era fortinha, a mãe dela contando com a gente, depois que a gente vai conversando, vai acabando pegando amizade um com o outro, aí fiquei sabendo que a mãe também era crente, também era serva do Senhor também, e a gente conversando ali, ela falando que a filha vivia uma crise de ansiedade dentro de casa, pavor, pânico, dentro de casa, síndrome do pânico, uma menina de 12 anos de idade, ela estava sendo monitorada dentro do hospital lá, cheio de aparelhos nela, mas depois foi sábado, ontem
Ontem, não, sexta-feira, ela veio para o quarto, já tirou um bocado daqueles aparelhos, uma jovem. E você vê, o período que a gente vê ali, era o período que ela ficou, a menina fissurada, negócio de telefone, e toda hora vendo o telefone, aquelas coisas todas, e olhando, e eu estou sentado de cá, estou só observando, vendo aquela coisa toda, mas ali, internada, por conta de uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, tudo isso por conta de as redes sociais, aquele negócio de telefone, aquelas coisas todas, aquilo vai minando a mente da criança, da jovem, da adolescente, e a menina chegou naquele estado, de 1 tinha que botar aparelho para medir pressão, para aferir a pressão da moça, e eu olhando, falei, olha só como é que está a juventude desse tempo de hoje. Mas quando o jovem, ele enxerga essa placa de conversão, quando o jovem, ele vê assim, ele olha, ele vê essa placa, mostrando que a direção é contrária à que ele está vivendo, o Senhor, ele tem poder para transformar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder para tornar nova. Mais uma vez eu digo, quando o jovem, ele enxerga essa placa de conversão, mas para enxergar essa placa, a palavra vai dizer assim, como endireitará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. É através da palavra, jovens, é através da palavra do Senhor, que ela é a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. É através dela que o Senhor, ele vai abrir também os seus olhos, para que você enxergue essa placa, essa placa que está direcionando, mostrando, mandando, dizendo para cada um de nós, se converta, faça uma conversão, volte para Cristo Jesus. Volte para Cristo Jesus. É necessário a gente observar, o jovem observar essa palavra, porque sabemos que situações são feitas, são lançadas a cada dia, principalmente para jovens, principalmente para aqueles que são jovens. Eu falo porque eu sofro demais com isso, que eu também sou jovem, amém? Glória a Deus. Mas o inimigo, ele foca, ele quer tirar o jovem da presença do Senhor, porque ele sabe que se o jovem ele estiver na presença do Senhor, ele sabe que vai ser como uma dinamite na mão do Senhor. O pastor Ricardo sempre fala isso. Quando o jovem ele é voltado para o Senhor, para fazer as coisas do Senhor, ele sabe, o inimigo de nossas almas, ele sabe que aquele jovem, ele vai ser como uma dinamite na mão do Senhor. Aonde ele chegar, ele vai influenciar. Mas se ele não está na presença do Senhor, se ele não está enxergando essa placa de conversão, se ele não está observando a palavra do Senhor, ele agora, ao invés de influenciar, ele vai ser influenciado. Ele vai ser influenciado. Por isso a importância de voltar para a palavra, de buscar a Cristo Jesus, de colocar, assim como Daniel, decidir no seu coração, não se contaminar com esse mundo, mas viver para Cristo Jesus. Isso fala de conversão ao Senhor, de mudança, de dentro para fora, e por fora também, que as pessoas vão começar a enxergar também na sua vida. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Davi, quando ele peca ao Senhor, Salmo 51, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova um espírito reto na presença do Senhor. Ele sabia que ele não podia voltar para o pecado pelo qual ele havia cometido. E ele enxerga a placa de conversão, e ele clama ao Senhor, a ponto do texto falar da sua garganta secar, de tanto clamar ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, para que ele retornasse agora para a presença do Senhor. E o Senhor assim o concedeu, e ele voltou para a presença do Senhor. Assim é cada um de nós. Falhamos? Sim, falhamos contra o Senhor. Pecamos, mas é necessário a gente a cada dia nos arrepender dos nossos maus caminhos, a gente ter fé no nosso Deus, no nosso Senhor, a gente clamar pela presença do Espírito Santo de Deus, e pedir perdão ao Senhor, e voltar
para Cristo Jesus, que Ele sempre vai estar ali com seus braços abertos, para receber a cada um de nós. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em João, ele vai dizer, em João 1, versículo 7, vai dizer assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas nós que é necessário, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, aqui é uma condição para cada um de nós. A gente tem que andar na luz de Cristo Jesus. A gente tem que andar na presença do Senhor. Porque como nós lemos no outro, a gente vai ser, nós somos semelhança de Cristo Jesus. Nós vamos ter o nosso corpo transformado. Mas o período pelo qual nós passamos aqui nessa terra, é necessário a gente olhar para Cristo, para a luz que é Cristo Jesus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue ele vai prevalecer em nós, quando a gente se converter dos nossos maus caminhos. O sangue de Cristo, ele vai nos purificar, quando a gente abrir mão do mundo, e trilhar agora um caminho reto diante do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela está repleta de homens e mulheres, que viveram essa experiência com o Senhor, que foram convertidas através de Cristo Jesus. Homens e mulheres que tiveram momentos com o Senhor ali, verdadeiro, de uma conversão. E um dos exemplos pelo qual eu peguei para que nós pudéssemos estar aqui vendo, lendo, ele se encontra em Atos, capítulo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo de número 9. Fala da conversão de Paulo. Saulo, que depois passou a ser chamado Saulo, que depois passou a ser chamado Saulo. E o texto vai dizer assim, ó: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, no caso daqueles que serviam ao Senhor, quer homem, quer mulher, os conduzissem presos a Jerusalém. Olha para cá, até aqui, por enquanto. Saulo ainda respirando ameaças e mortes. Um homem que, segundo o seu coração, aquilo pelo qual ele estava fazendo, era em prol do reino do Senhor. O homem que consentiu na morte de Estevão. A palavra do Senhor vai dizer que esse homem agora, ele pede cartas, para que fosse para Damasco, para que ali eles pudessem prender, tanto homens como mulheres, daqueles que serviam o Senhor, daqueles que a palavra fala que serviam a seita do Senhor. Ele agora, cheio de ira, cheio de fúria contra aqueles que serviam o Senhor, ele sai autorizado para poder prender, para poder matar essas pessoas, aquelas que serviam o Senhor. Mas é maravilhoso, quando o texto, a partir do 3, ele vai dizer assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aquele homem que perseguia o Senhor, ele tem um encontro com o Senhor. Ele tem um encontro com o Senhor. E a palavra diz que ele, caindo do seu cavalo, um resplendor de uma luz o toma. E ele pergunta: quem é, Senhor?
E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O homem que outrora perseguia o Senhor, o homem que outrora consentiu na morte de Estevão, matava os cristãos, estava ali consentindo na morte dos cristãos, prendia, ele tem um encontro com o Senhor. Nós falamos que o Senhor ele torna nova todas as coisas, e não foi diferente na vida de Paulo, não foi diferente na vida desse homem, a ponto de o Senhor, ele chamar um dos seus servos, chamado Ananias, aonde o Senhor diz para ele e mandou que ele fosse à casa de Paulo, para que orasse por ele, para que ele viesse a ter visão novamente. A palavra diz que Ananias responde dessa maneira, e respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. O próprio Ananias, ele já conhecia a vida de Paulo, sabia como que ele era, e esse homem, ele temeu de ir até ele, porque ele sabia que Paulo ele estava ali, tão somente para prender os cristãos, tão somente para aprisionar, mas o Senhor vira para ele e diz: disse porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e de todos os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem que matava, que consentia na morte, aquele homem agora, ele teve um encontro com o Senhor. Eu não sei quando foi, como foi o seu encontro com o Senhor. Eu não sei de que maneira o Senhor, ele te encontrou, ele te laçou ali com as suas cordas de amor. Eu não sei de que maneira você foi encontrado pelo Senhor. Mas tenta lembrar do amor do Senhor para com cada um de nós. Eu me lembro que eu chorava de uma tal maneira que eu não entendia aquilo pelo qual estava acontecendo na minha vida. Eu sentado, se eu não me engano eu já disse isso aqui, eu sentado ali na frente, num encontro, onde era cantado um louvor ali, eu começando a chorar, eu começava a chorar, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo naquela hora. Mas ali já era o Senhor tomando a minha vida, me tirando das trevas e trazendo para a sua maravilhosa luz. É assim que Deus faz com cada um de nós. Foi assim que Deus fez na sua vida. É assim que Deus quer fazer também na sua vida. Você que não serve ao Senhor nesse dia de hoje. Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Assim como Paulo, ele esteve diante do Senhor, Ele quer ter um encontro com você também nessa noite. Porque você também é um vaso escolhido do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Você também é um escolhido do Senhor. Como eu disse, Ele não faz acepção de pessoas. Você também é um escolhido, você também é uma escolhida do Senhor. E Ele quer tomar a sua vida hoje. Ele quer tocar em você, Ele quer tornar nova a sua vida nesse dia de hoje. Ele quer que você tenha uma conversão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem experimentou todas as maravilhas do Senhor, a ponto daqueles que deram as cartas a ele, eles procuravam matar o próprio Paulo, porque eles sabiam da maneira pela qual ele vivia antes, do afinco pelo qual ele tinha, pela escolha que ele fazia, o apreço que ele tinha naquilo que ele fazia, achando que estava certo. Agora, na presença do Senhor, ele sabia que esse homem, assim como o jovem, como eu disse, seria uma dinamite na mão do Senhor, e foi verdadeiramente uma dinamite na mão do Senhor. O homem que converteu muitas pessoas através da palavra do Senhor,
Agora as pessoas começam a ver o testemunho dele, aquilo que o Senhor começou a tratar por dentro, agora os de fora começam a observar a vida de Paulo, a ponto de não reconhecer a ele, de não mais entender a ponto de não mais conhecer a ele e querer até mesmo tirar a sua vida, por agora estar servindo ao Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, muitos dos nossos amigos, entre aspas, eles não vão entender. Muitos dos nossos amigos, mais uma vez entre aspas eu digo, eles não vão compreender o que o Senhor fez na nossa vida. Eles não vão entender. E eles não entendem verdadeiramente. Eles não entendem. Eu lembro de um amigo que eu tinha, que quando ele reunido com os outros colegas que a gente tinha um grupo, ele colocando no grupo que perdeu. Perdemos Jorge. O outro irmão não entendeu nada. Que isso? Jorge morreu? Aconteceu alguma coisa com ele? Perdeu? O que houve com ele? Isso lá atrás, lá na Batista ainda. Perdemos um amigo agora. Perdemos um amigo. Quando foi ver, perdeu um amigo, mas o que? Aconteceu alguma coisa? Ele morreu? Aconteceu alguma coisa? Não. Perdemos ele agora para Batista. Na época falaram dessa maneira. Perdemos Jorge para Batista. Perderam para o Senhor. Porque agora eu não mais andava fazendo as mesmas coisas. Eu enxerguei essa placa de conversão. E eu mudei a minha caminhada. Eu estava caminhando numa direção. Conversão é voltar. E agora eu voltei. E eu tenho trilhado para o autor e consumador da minha fé, que é Cristo Jesus. Assim é que nós devemos estar na presença do Senhor. É nos convertendo a cada dia. É entregando verdadeiramente a nossa vida. Não deixar as coisas ditar para cada um de nós o que eu devo fazer, o que eu devo usar, a roupa que eu devo usar, o cabelo que eu tenho que ter, a vestimenta que eu vou colocar, a comida que eu vou... Não, é o Senhor. É Ele que vai direcionar agora a nossa vida. Como eu disse, a mudança, ela é de dentro para fora. Ela é de dentro para fora. O Espírito Santo ele vai moldando, ele vai transformando, ele vai mudando o nosso coração. Eu lembro do pastor Ricardo, da última vez que ele esteve aqui, ele falando, que ele chegou na Igreja Batista também, na qual eu também participava, e ele chegou com seu cabelo todo rastafari, todo enroladinho, e ele esse pastor Ricardo era um negro forte, brinco, olho verde, ele fala, olho verde, mas ele só ia para culto de camiseta regada, aquelas camisetas assim, bração forte. Ele falou, se quiser me aceitar vai ter que ser assim. Aí ele ia para a igreja, camiseta branca, coladinha no corpo forte, ele era mais novo, aquele negro forte, e está na igreja, seu cabelo enroladinho, cantando louvor, balançando o cabelo, e está ele na igreja. Mas o Espírito Santo, aquele que convence, como eu disse, ele foi mudando, foi transformando, foi mostrando a ele, foi tirando, e depois você via aquele homem, sempre no banco da frente, eu lembro como se fosse hoje, e era um dos únicos que glorificava o nome do Senhor, falava uma coisa, ele, glória a Deus, aleluia, aquela coisa toda, porque não tinha esse costume na igreja, ele está dando glória toda hora, como nós glorificamos o nome do Senhor aqui, mas lá não tinha muito esse costume, mas ele não, ele continuava dessa maneira, porque ele enxergou a placa de conversão, ele enxergou, ele viu que aquilo pelo qual que ele estava fazendo, o Senhor ele começou a mudar de dentro, e daqui a pouco o Senhor começou a mudar por fora também. Assim somos nós na presença do Senhor. Deus tem poder para transformar, Ele tem poder para mudar. Eis que eu torno nova todas as coisas, não é parte aqui e parte ali, não, todas as coisas, Ele muda, Ele tem poder para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho maravilhoso quando o texto diz em Atos 3,19, vai dizer assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos
do refrigério pela presença do Senhor. É se arrependendo, é se convertendo ao Senhor, é se convertendo. Quando Pedro ele chega diante daquela porta chamada Formosa, aquele homem está ali, coxo, sentado naquele lugar, e ele cheio da presença do Espírito Santo, ele diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem andou. Aquele homem agora, ele pôde experimentar as maravilhas do Senhor, a ponto de sair, a palavra fala que ele sai saltando e glorificando o nome do Senhor. Ali, aqueles que estavam de fora, começaram a observar a mudança, a transformação que houve na vida desse homem, mediante a Cristo Jesus. A palavra fala aqui, e todo o povo viu andar e louvar a Deus, aquele homem que outrora vivia ali, sentado, mendigando, um coxo, mas agora através de Cristo Jesus, ele foi liberto, e agora ele pode ver a placa de conversão na sua vida, e ele sai saltando e glorificando o nome do Senhor. Assim somos nós, na presença do Senhor, é com alegria. Quando você e eu, nós entrarmos por aquelas portas, por aquela porta ali, é com alegria que devemos entrar na casa do Senhor. É dizer: Senhor, muito obrigado, mais um dia, Senhor, eu estou aqui na tua casa. Se eu estou aqui, Senhor, eu estou para te glorificar, para te exaltar, para bendizer o teu nome, Senhor. É dessa maneira, porque Deus transformou a nossa vida, e Ele tem transformado a cada dia, porque a vereda do justo, como eu disse, é como a luz da aurora, ela vai brilhando até o dia ser perfeito. É a transformação a cada dia, em cada um de nós. Aquele que respirava ameaças e morte, agora ele prega a palavra do Senhor. Aquele chamado Paulo, Saulo, agora Paulo, respirando ameaça de morte, agora não, um servo do Senhor. Outrora um pagodeiro lá de Magé, agora um servo do Senhor. E assim você vai falando no seu coração, você vai vendo, outrora isso, agora um servo na casa do Senhor. É assim que Deus faz com cada um de nós, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Outrora um homem que vivia embriagado, bêbado, mas hoje um servo na presença do Senhor. Um homem que vivia em prostituição, enfim, tantas situações, mas agora um homem que serve ao Senhor, uma mulher que serve ao Senhor. Assim é o poder do nosso Deus, na minha vida e também na sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se converta ao Senhor, buscai ao Senhor, aleluia, enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É se convertendo ao Senhor, é entregando verdadeiramente a sua vida nas mãos do Senhor, porque muito Ele tem a realizar sobre cada um de nós. Então é tomando posse, é crendo verdadeiramente, é dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faças em mim segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Ele é Jesus, igual não há. Ele domina os ventos e o alto mar. Ele domina também a minha vida, Ele domina a vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Que nós possamos verdadeiramente nos converter ao Senhor, voltar verdadeiramente. Está indo na direção errada? Volta, encontra e busca
ao Senhor, porque Ele ainda está perto, ainda está próximo. Mas haverá um tempo que essa porta, essa graça, ela será tirada de cada um de nós. Então, se hoje ouvires a tua tão doce voz, não endureçais o vosso coração. Crede em Deus, o Senhor diz, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Há um lugar para cada um de nós. E esse lugar é para aqueles que se convertem ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Grupo de louvor,